Uma pesquisa Genial Quest, feita com integrantes do mercado financeiro, aponta para uma melhora na avaliação do trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E a Débora vem trazer os detalhes para a gente dessa pesquisa e que o mercado aparentemente voltou com a lua de mel com Haddad, porque a gente já começou no começo ali da gestão de Haddad. Eles muito desconfiados, depois passaram a amar Haddad, aí voltaram a ficar desconfiados. E agora a lua de mel voltou, Débora? A desaprovação do nome do Haddad, logo lá no início, viu, era de quase 80%. Lembro quando o nome dele foi mencionado, porque não era um nome técnico e existia muita preocupação. E aí Haddad consegue caminhar trazendo muita coisa e destravando muita coisa no Congresso, com articulação, né, e com um jogo de cintura que ele conseguiu ter e que outros governos não tiveram. Outros tantos nomes técnicos e tão bem aprovados não conseguiram ter. Então, isso reverteu esse cenário do Fernando Haddad, que eu vou mostrar aqui na tela para vocês entenderem exatamente como que está agora Haddad aparecendo nessas pesquisas. Aliás, essa pesquisa que captura uma melhora, uma sensação de melhora, inclusive, que eu vou mostrar para vocês a economia, que a gente já vê em outros dados. O que acontece? A gente tinha aqui em setembro o mercado vendo como positiva essa avaliação ali do trabalho do Haddad na casa dos 45%, foi ali para 43% em novembro e aí a gente fechou ali agora em março em 50%, ou seja, metade, né, do mercado vê como positivo esse trabalho que o Haddad está fazendo agora. Em relação aos que mantêm como regular essa aprovação aí, essa avaliação do trabalho do Haddad, também aumentou. Mas o que me chama bastante atenção é a avaliação negativa. Despencou. Caiu pela metade, exatamente isso. Caiu pela metade a avaliação negativa que existia no mercado em relação ao Fernando Haddad. Então, se a gente somar o tanto que aumentou e o tanto que diminuiu, ou seja, vem realmente progredindo bem, o resultado disso, isso é o reflexo da reforma tributária aprovada, das articulações que o Haddad está conseguindo ter, a transitação que ele está tendo ali, né, entre Congresso, mercado e executivo, o fato de manter a preocupação com a política e com a meta fiscal, manter o arcabouço fiscal, tudo isso são coisas que contam. E ele continua, ele levanta essa bandeira, defende, e Haddad, pelo que se fala nos corredores ali da Fazenda, ele só faz o que ele acredita, ele trabalha muito no que ele acredita. Então, quando a gente viu o Lula falando ali, olha, lá atrás, né, a meta pode ser descumprida, e o Haddad teve reunião no dia seguinte, e ele manteve ali essa briga comprada, inclusive com a ala mais política do PT, e isso tem feito com que o mercado avalie positivamente, claro, além das reformas em andamento, que é o que mais interessa, que vai trazer um resultado na economia. Na próxima tela, a gente vê justamente a avaliação do mercado em relação à economia do país. Qual que é o cenário agora? Expectativa para a economia do Brasil. E também me chama a atenção isso aqui, ó. É verdade. Aqueles que acreditavam que ia piorar, que passava dos 50%, caiu bastante, 32%. E aí eu sempre falo que contra números não há argumentos, Mori, porque no final das contas a gente tem expectativa do PIB só sendo corrigida para cima o tempo inteiro. A inflação, que por mais que a gente tenha inflação mais alta agora de alimentos, se comparada com o ano anterior, a gente tinha um ano de desaceleração da inflação, o que não é comum. Tem sazonalidade também, efeitos climáticos que precisam ser avaliados nesse cenário também de inflação. E essa última inflação foi muito puxada pelos valores da educação, matrículas, compras disso. de material Mas escolar, há uma grande enfim. preocupação quando se fala de inflação de alimentos, porque é o que a gente sente no bolso, é o que pesa realmente no bolso da população. Mas existe a sazonalidade que a gente não pode desconsiderar. Então, são fatores que refletem nisso aqui, de 55% para 32% apenas os que estão vendo essa expectativa da economia piorar. Agora, melhorar permanece ali no mesmo patamar, e os que acreditam que deve ficar nesse mesmo jeito, nessa mesma tendência que a gente está vendo agora, que se a gente comparar com outros países, pelo menos emergentes, a gente tem um cenário, tem um Brasil aí numa foto muito mais bonita, realmente. O cenário macroeconômico do Brasil tem sido positivo. Por isso eu já comentava até aqui na nossa programação, quando teve aquela reunião lá, ministerial, e o pessoal querendo olhar ali, porque a economia que está fazendo com que tenha um reflexo negativo na imagem do Lula. Ou seja, não é bem isso, pelo menos o cenário econômico tem sido bem avaliado sim pelo mercado, viu? Pontos muito importantes que você traz aqui pra gente. Obrigada, viu, Débora? Até mais. Até. E a Genial Quest, gente, fez 101 entrevistas com fundos de investimento com sede no Rio de Janeiro e em São Paulo entre os dias 14 e 19 de março. E as entrevistas foram feitas online através da aplicação de questionários estruturados. 8h26 pelo horário de Brasília.
Vamos chamar os nossos analistas agora, porque ele vem chegando, Pedro Duran, e ele apareceu aqui também. Basília Rodrigues também vem se juntar a nós para a gente repercutir essa pesquisa que sai agora, então, que a Débora trouxe para a gente. E é interessante acompanhar, porque a gente está vendo, inclusive recentemente, o presidente Lula atacando o mercado financeiro. O presidente Lula que vem de pelo menos 3 pesquisas que apontam para uma queda na avaliação dele de forma pela população. Agora, por outro lado, o mercado voltou com essa lua de mel com Fernando Haddad. Aparentemente, as coisas estão melhorando para o lado de Haddad, ao contrário do que acontece com o presidente Lula. Quero começar com você, Basília. Qual que é a avaliação que você faz? Em resumo, a popularidade de Haddad está melhor do que a popularidade de Lula junto a esses agentes do mercado financeiro. Essa mesma pesquisa da Genial Quest, divulgada há pouco tempo, mostra que há um mau humor dos investidores com o governo. Quando o assunto é qual a sua avaliação sobre o governo Lula, aí os indicadores são péssimos. A avaliação negativa subiu de 52% para 64% sobre o governo. Mas quando falam de expectativa da economia, e economia é feita de expectativa de futuro, até mais do que de números, quando a pergunta é sobre e Haddad, aí o bom humor do investidor vai lá para as alturas, né? A gente tem aí os dados mostrando que pelo menos metade considera uma ótima gestão. É, em resumo, também dizer, Muriel, Pedro, todo mundo que está com a gente aí no Novo Dia, que o combinado não sai caro. E tudo que Haddad tem combinado ou se proposto a fazer para melhorar a economia, especialmente junto aos investidores e também na interlocução com o Congresso Nacional, ele tem prometido e entregado. Um bastidor interessante que a gente tira também da reunião ministerial no iniciozinho da semana, você que comentou aí, Muriel, é que o Haddad foi apontado por alguns dos seus colegas aqui de Esplanada dos Ministérios como um queridinho do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ainda ontem à noite, eu estava conversando com alguns ministros que estavam lá na reunião ministerial com Lula e eles estavam dizendo que Lula brincou sobre o mal-estar de Lira com o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, do tipo, olha, vamos fazer isso aqui melhor, ou então, de novo, o Lira vai reclamar do Padilha, e o Padilha disse, mas ele faz muito isso. E aí alguém falou, ele só não reclama do Fernando Haddad, porque o ministro da Fazenda é o queridinho do presidente da Câmara dos Deputados. Então, já que a gente está falando sobre algo tão subjetivo, que é o humor do mercado, também tratar aí deste sentimento que é muito mais aprazível, né, de como a Câmara vê o ministro da Economia do que os ministros da Articulação Política. Tanto que, em certos momentos, foi o ministro da Economia que fez as vezes de articulador do Palácio do Planalto para aprovação do pacotaço de medidas econômicas. Então, enquanto estiver nessa toada, a gente só vai ouvir mesmo os violinos e esse tipo de resultado aqui da pesquisa de que, para os investidores, o governo não está tão bom, mas a expectativa da economia ir bem está lá em cima e o ministro Haddad caiu, então, aí no gosto do investidor. E olha que não é fácil, né? Você agradar investidor, agradar o mercado e, ao mesmo tempo, os articuladores lá do Congresso, e é o que Fernando Haddad tem feito. Inclusive, essa mesma pesquisa, Pedro Duran, mostra que a avaliação do governo Lula, de modo geral, lá no começo, em março de 2023, era negativa em 90%. E aí foi caindo, despencou em julho de 2023 com o avanço de reformas, com o Haddad, inclusive, articulando muito bem lá no Congresso vários pontos, despencou para 44% na avaliação negativa, chegou muito perto de uma avaliação regular ali, mas agora voltou a subir, mas subiu muito pouco. Agora, nessa comparação, 64% dos entrevistados avaliam como negativo o governo Lula. Então, o que a gente tem 64% que avaliam como negativa, 50% que avaliam como positiva a gestão de Fernando Haddad. É interessante esses contrapontos, sendo que é o mesmo governo, mas eles estão quase que separando o Fernando Haddad do governo Lula. Você sabe que eu me lembrava lá de 2016, quando o Haddad, inclusive, foi candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo.
que os próprios petistas brincavam, diziam: o Fernando Haddad é o menos petista dentro do PT, né? Porque de fato ele tinha uma postura e sempre teve muito diferente das alas mais ideológicas do partido, a ala, por exemplo, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, com quem Haddad não nutre a maior amizade. Mas o que a pesquisa mostra é que o mercado financeiro está elogiando Fernando Haddad apesar de Lula. Ou seja, há uma avaliação positiva do ministro da Fazenda, de que a economia vai bem, de que os números estão positivos, de que, de fato, o controle das contas do governo está nas mãos de Fernando Haddad, ele tem as rédeas para conduzir esse processo, tem conseguido, inclusive, dialogar com o Congresso, como a Basília dizia, mas essa não é a avaliação sobre Lula de modo geral, não é a forma como o mercado vê o presidente da República, que, inclusive, tem uma avaliação que piorou da mesma forma que aconteceu entre os eleitores, as pessoas, os moradores do Brasil. Da mesma forma que o mercado hoje aponta que Lula teve uma piora na sua aprovação ou um aumento na sua rejeição, a população brasileira tem a mesma avaliação. Isso foi mostrado em várias pesquisas, como o da própria Quest, da Datafolha. Então, a gente percebe que há uma avaliação negativa crescente sobre Lula e até por isso essa reunião que foi feita com os ministros de forma geral para que o governo tentasse mudar um pouco a rota, aí recalculasse a rota no sentido de comunicar melhor os seus feitos e as suas entregas, Muriel. Vamos seguir acompanhando, portanto. Por favor, queria fazer Basília, só mais um complemento aí. A gente tem que focar também nessa análise sobre o público pesquisado, né? Com certeza, se essa pesquisa fosse feita em nível nacional, né, perguntando aí ao brasileiro o que você acha de Haddad, o que você acha de Lula, com certeza o presidente da República apareceria com muito mais pontos relevantes à frente do seu ministro da Economia. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que se a eleição fosse hoje e o eleitor fosse somente a Faria Lima e os investidores, o PIB brasileiro, talvez Haddad ganhasse de Lula. Mas como a eleição não é neste cenário tão limitado, ele ainda precisa caminhar bastante para um dia chegar a ser um nome competitivo nas urnas para presidente da República. Mas, claro, tem todo o caminho aí pela frente.